Essa é a segunda temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou falar sobre a minha experiência na vida nômade. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Vida Nômade. Esse podcast que eu vou compartilhando as minhas aventuras nesses últimos 12 meses com vocês, né? E a gente já falou de muita coisa, como é que surgiu a ideia da vida nômade, já falamos como é que fui arrumar as coisas, já falamos como é que foi a chegada em Floripa, como é que foi o Espírito Santo, a preocupação com a segunda onda do Covid, já falamos sobre tudo isso e no podcast de hoje eu vou falar para você sobre a nossa temporada na Bahia. Foi muito bacana, muito bacana. Bom, a gente saiu de Vitória, de Vila Velha, no dia 15 de fevereiro, né? E aí a nossa ideia na verdade, a cidade-chave para mim na Bahia, para mim, obviamente com concordância da Luísa, era Itacaré. Porque Itacaré eu ainda não conhecia essa cidade. Eu já tive algumas vezes em Ilhéus, que é próximo de Itacaré, mas eu não tinha tido a oportunidade de ir a Itacaré. E Itacaré é um lugar que tradicionalmente, né, a galera do surf curte, porque é um lugar muito natureza, muito bacana, e tem umas ondas lá, tem uma áurea surfística assim que é bacana. Então a gente tinha Itacaré aí como um dos lugares da nossa jornada. E isso aí foi muito legal, só que tinha o seguinte, a gente pegar de Vitória, né, direto para Itacaré, ia ser uma pernada longa de estrada, né? E poxa, não é inviável, mas se a gente está curtindo uma aventura nômade também, a gente não precisava fazer trechos longos, porque afinal de contas a gente está ali vivenciando aquelas coisas que a gente gosta, né? Que a gente queria, que era dentro do projeto de conhecer os lugares e tudo mais. Então, não tinha porquê. Por que não, na verdade, inserir alguma paradinha no meio ali para a gente poder parar, né? Aproveitar, ficar um lugarzinho a mais na Bahia ali e curtir o nosso passeio com tranquilidade. E aí é o seguinte, assim, nessa saída de Vila Velha para a Bahia, do Espírito Santo para a Bahia, a gente deixou o prazo ficar muito, muito, muito apertado. Eu não sei exatamente, mas eu acho que a gente resolveu isso, tipo assim, numa quinta para sair já na segunda. Eu acho que foi algo assim, já foi uma coisa mais apertada, né? Aí você fala assim, André, mas resolveu uma viagem numa quinta para sair numa segunda, não é tão apertado, gente? Só que vocês têm que lembrar que a gente não tem casa, né? Então, assim, não é uma viagem. Na verdade, assim, onde eu vou morar daqui na segunda, né? Sendo que hoje é quinta, né? Então é sempre esse dilema que nós estamos enfrentando, tá? E uma coisa aconteceu, a gente começou a procurar imóveis, né, de temporada e a gente olhou vários lugares ali na região, olhamos Prado, olhamos acho que Canavieiras também, olhamos algumas praias ali, algumas cidades ali na região, né? No sul da Bahia, e aí o que a gente reparou? Aí é o seguinte, aí vai ficar uma dica aí para quem quer seguir uma aventura nômade também. A gente reparou que alguns lugares de praia, assim, menores, o que acontece? Acontece que você olha lá os apartamentos, os imóveis disponíveis, e eles normalmente são imóveis maiores. O que acontece? Estou supondo aqui um pouco, tá? É aquela galera que de repente vai em 2 famílias, 3 famílias, um galerão, aproveita, junta para poder fazer aquele passeio. Então, no final das contas, o que estava acontecendo é que a gente viu que hospedagens estavam num preço muito elevado, não porque elas estavam realmente com preço elevado, mas porque elas eram disponíveis para um grupo maior de pessoas do que simplesmente eu e Luísa. Então, isso puxava o preço, casa grande, com 4 quartos, com não sei o quê, e pouca disponibilidade. E foi uma coisa que a gente também teve o aprendizado, porque às vezes a gente pensa assim,
se eu estou em São Paulo é uma cidade mais cara, o imóvel vai ser, mas por outro lado tem muita disponibilidade. E a gente começou a ter dificuldade em encontrar disponibilidade, né? Várias opções disponíveis já não existiam mais. Então esse foi um primeiro dilema que a gente enfrentou e a gente ficou meio sem saber o que fazer com isso. Então não eram lugares para gente que tinham tudo que a gente queria à mão, assim, e eram com preços que não eram compatíveis com aquilo que a gente estava planejando, não tinha necessidade. Imagina se você está, sei lá, num mês com um orçamento de, sei lá, de gastar 4 pau, 5 pau com a moradia, de repente ali você teria 15, né, ou 12, né? Não faria sentido. Então, e aí tinha também a proximidade do carnaval, tinha todos esses fatores. E aí o que a gente fez, né? Eu até estava resistindo a essa ideia, porque eu pensei que não ia ter solução, mas aí Luísa começou a olhar no Booking lá, ao invés de a gente olhar no Airbnb, começou a olhar no Booking hotéis. E aí a gente se ligou o seguinte, bom, hoje é quinta, né? Quinta, sexta, o carnaval é amanhã, mas assim, já tá esse carnaval de Covid com pouco movimento e tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar o hotel, porque o cara que não alugou o hotel agora, ele não vai alugar mais, ele já tá no desespero porque ele vai ficar com o quarto fechado, né? Ele já tá com essa aí. Aliás, é uma dica que a gente sempre tem que ficar atento, né? Quando a gente aluga com determinada antecedência, a gente está pagando a expectativa da lotação do local, não é a lotação do local, né? Aí quando vai chegando próximo, a gente vai pagar mais a lotação do lugar. A gente corre um risco, né, de não encontrar aquilo que a gente quer, mas por outro lado, se tiver uma ociosidade, uma demanda menor, a gente vai encontrar uma coisa boa num preço legal. E aí a gente achou um hotel, né, na praia de Itaperapuã, em Porto Seguro, que nos atendia perfeitamente bem, e a nossa ideia não era ficar muito tempo em Porto Seguro, mas era ficar de segunda, do dia 15, até sexta, e daí seguir adiante para Itacaré, né? Era meio que uma parada estratégica ali, quebrar o caminho no meio, que dá mais ou menos umas 7 horas, né, de Vitória, de carro e tal, e pronto, e resolveu o problema. Então a gente começou com essa ideia, a gente fechou, aí nesse caso a gente não usou um imóvel, a gente usou uma hospedagem mesmo, né, um hotel, e a gente foi para lá, ficar lá, né. E aí, quando a gente estava chegando lá em Porto Seguro e tal, né? Luísa não conhecia Porto Seguro, eu já fui quando eu era adolescente muitas vezes, e mais jovem também, mesmo a trabalho, coisas assim, já fui várias vezes, conheço bem lá. Eu falei, legal, então vamos lá, que você não conhece, a gente dá um passeio lá em Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Santa Cruz Cabral, aquela região toda ali que quem conhece sabe que é um lugar bem legal. É lógico que a gente estava com a preocupação, porque também não sabia como é que ia estar o negócio de Covid e tal. Eu falei, bom, mas se for o caso, a gente vai, pega o carro, vai numa praia, tira lá, sai, vê, tira foto, volta e fica no hotel e tudo certo. E tudo bem. Aí, só que quando nós chegamos lá em Porto Seguro, lá me parece que, assim, a leitura que a gente tinha feito, quando a gente viu que talvez tinha segunda onda, lá naquela localidade já estava seguindo aquela ideia de que não, tá tudo melhorando e tal. Então, assim, não é que tava aquela bagunça de carnaval, porque quem já passou em carnaval Porto Seguro sabe como é que é, mas não tava nada daquilo, mas também não tava aquele negócio do deserto, não, tinha vida, tinha comércio, tinha restaurante, tá tudo acontecendo ali, tudo acontecendo num grau de lotação mais baixo, mas estava acontecendo. Então a gente até falou assim, pô, legal, tá, a coisa tá viva aqui, é só a gente manter os nossos cuidados, manter as coisas e tá tudo certo, vamos nessa. E aí quando a gente chegou lá, por acaso, tava não é mentira, daí eu ia falar uma mentira pra vocês, eu ia falar que tava tocando rádio, mas não é não. Eu botei no carro, né? Aí eu botei uma musiquinha assim do Asa de Águia lá, como é que é? Como é que é a música do Porto Seguro lá? Como é que é? Assim, lembranças que dão saudade dessa cidade, Porto Seguro, ainda me lembro de você. E aí a gente foi chegando, final de tarde, tava bacana, fomos pro hotel e tal. E foi realmente um período bem agradável. A gente ficou lá na praia de Itaperapuã, aí no outro dia fomos no centro histórico, né, visitar, ver aquela vista lá,
todo mundo de máscara, sem galera muito próxima, mas ao ar livre foi bem sossegado assim. Aí um dia também nós fomos para Arraial da Ajuda, atravessamos a balsa, fomos a Trancoso também, fizemos uns passeios assim, e lá a internet, lá foi um lugar que a gente teve que ficar na internet 4G, os nossos planos de dados tiveram que ser acionados lá não estava muito propício não. Eu não tinha live no BTG aquela semana para fazer no BTG e não ia pegar nosso grupo de estudo, porque o nosso grupo de estudo é aos domingos, a gente saiu na segunda e na sexta a gente já estava saindo de lá para ir para Itacaré. Então não teria o problema de internet para live. Mas aí o 4G ajudou, foi suficiente, foi muito bom no aspecto ali da nossa necessidade ali de e-mail, essas coisas de internet que a gente usa no dia a dia que não requer nada tão potente assim. Então, nossos planos de dados ali salvaram bem, ajudaram bem. A internet ali do local estava meio intermitente, assim, e a gente conseguiu mesclar o trabalho ali, tranquilo, né, as obrigações, com o passeio sem nenhum tipo de problema. Foi muito bom. E, inclusive, a gente passeou, fez as coisas, né? De noite, naqueles dias lá quem conhece aquela chegada principal lá que vai para as balsas, não sei o quê, não estava cheiaço, não estava nada disso. É aquilo que eu já tinha falado, a gente também não é muito de ficar no meio de confusão, então a gente só deu um rolê assim de carro, depois desceu um pouquinho, caminhou, voltou, e durante o dia deu para ir na praia, deu para fazer os passeios e tudo, e foi bem tranquilo. Então foi uma semaninha legal, porque foi aquele carnaval sem a confusão do carnaval, né? Num lugar que tem estrutura, porque Porto Seguro tem muita estrutura para atender, né? Então a gente conseguiu ali fazer essa quebra antes de chegar em Itacaré, num lugar que, se fosse realmente um período de carnaval, seria impossível, já não seria legal, não seria agradável, né, na minha concepção, mesmo que não tivesse Covid. Eu não gosto daquele tipo de coisa confusa não, mas do jeito que estava legal, porque um público bem menor, né, por conta do Covid e tudo, e a gente acabou conseguindo fazer as coisas e ir para um lugar ou para o outro com segurança e com as coisas relativamente disponíveis. Sim, tinham os horários em que o comércio... a gente começou a perceber algumas situações que era o horário de fechamento do comércio. Isso começou a acontecer quando a gente chegou na Bahia, lá, até tal hora, aqueles decretos. Esse negócio dos decretos foi uma confusão, começou a ser uma confusão pra gente ali, porque cada lugar tinha um decreto diferente. Saiu o decreto, saiu não sei o que, mas qual o decreto? Aí você vai ler o decreto, aí o decreto fala assim, ele segue o decreto anterior. Aí você, mas qual era o decreto anterior? Né? É o decreto anterior, mas tais coisas. Mas qual é? Aí ficou meio confuso. Bom, vamos manter aqui tudo que a gente sabe, e a gente precisa saber que hora que as coisas estão abertas, que hora que elas estão fechadas, para a gente não ficar na mão com nada e também não se meter em rascada, em risco desnecessário. Então, beleza. Mas foi assim, aí conseguimos ficar lá os dias, né? E foi bem agradável lá na região lá. Aí depois, na sexta-feira, a gente saiu para Itacaré, né? E aí a gente tava com a preocupação seguinte, Itacaré, como é que vai ser a internet? Porque aí já teria o final de semana, já teria a live nossa do grupo de estudos, e aí já tinha uma preocupação sim de que se a gente ia conseguir fazer o trabalho numa boa, né? Então a gente chegou em Itacaré no dia 20 de fevereiro, e as informações que eu tinha das outras pessoas, colegas e amigos que conheciam lá, que já tinham ficado lá várias vezes, era que a internet, tirando no resort lá, ela no meio fora do resort, ela era meio capenga. E a gente alugou um apartamento, a gente não ficou no resort, né, e nem em uma pousadinha, lá a gente alugou um apartamento. Então a gente ficou com essa preocupação, mas ainda bem que o local que nós ficamos parece que era o único ponto que a internet era excelente. E a internet realmente estava com uma boa qualidade ali. E a gente conseguiu passar por essa dificuldade sem nenhum problema. Só que aí, quando a gente chegou em Itacaré, no primeiro dia a gente foi jantar, foi no dia 20 de fevereiro, na sexta-feira.
A gente foi jantar e tal, não sei o que, um restaurantezinho que tem lá no meio lá, esqueci o nome, é um negócio de camarão, bem gostoso, né? Tava lá respeitando as coisas e tal, de tantas mesas vazias, tantas cheias, e que inclusive ele demora os pratos, os pratos dele demoram, mas eles são realmente saborosos, e isso já tá dentro da proposta lá, ó, vai demorar mesmo, mas a gente faz um negócio gostoso aqui, então aguenta aí. A gente já sabia disso. Então a gente ficou, foi legal, e a gente gostou tanto que a gente falou, pô, vamos voltar aqui, né, nos próximos dias para jantar, vai ser tranquilo e tal. Só que aí o outro raio do decreto lá que surgiu e também não podia mais fazer. Então a partir daquela sexta-feira que a gente chegou, já no dia seguinte, já começou a ter restrição de comércio, que não abria no final de semana, e que aí só abria tipo um mercadinho, uma coisa assim, quando dava 6 horas da tarde fechava tudo. E a gente começou a ter aqueles dados começando a aparecer da tal da segunda onda se materializando. Então começou a ficar um clima meio desagradável, porque a gente estava nos lugares legais, uma estrutura legal, a estrutura não estava disponível, né? E ao mesmo tempo a situação da pandemia piorando. Mas por outro lado, assim, durante o dia, durante a semana, a gente com o maior prazer, assim, ia caminhando para a praia, eu pegava onda, a Luísa fazia caminhada na praia e tal, então assim, bem legal ali, contato com a natureza, atividade ao ar livre, tudo isso tranquilo. No final de semana que sempre tinha essas restrições. A gente chegou lá no dia 20 de fevereiro e a nossa ideia inicial era ficar um período curto, era ficar do dia 20 até o dia 27, uma semana, né? Só que aí o que aconteceu? Aí a internet estava legal, a gente conseguiu fazer as atividades ao ar livre, caminhada, contato com a natureza e tudo. A gente gostou daquele aspecto rústico do local, entendeu? Embora o apartamento fosse bem quente, mas a gente gostou e a gente falou, pô, vamos ficar mais aqui, né? E aí a gente tinha ficado do dia 20 até o dia 27, uma semana, mas aí a gente conversou com o dono do imóvel e prorrogamos até o dia 8 de março. Então ali a gente ficou 2 semanas em Itacaré, né? Metade de um mês, e foi muito legal, deu para fazer muita atividade, realmente a parte do comércio fechar foi... Quando eu falo assim, eu não falo nem no aspecto de reclamar, não, porque a gente sabe que muita coisa tava a galera no desespero, sem saber o que fazer com a situação lá, né, da pandemia e tudo, mas independente disso, a gente fala assim, uma pena estar num lugar legal nessas condições, né? Então, mas a gente conseguiu aproveitar muito bem o local, então a gente ficou lá as 2 semanas, as lives funcionaram direitinho, deu tudo certo, a gente trabalhou, fez tudo, peguei onda quase todo dia também, então foi bem legal. Eu conheci lá que eu não conhecia, né? Não deu para ir em todas as praias, tem algumas praias que são afastadas da vilinha ali, que tem umas trilhas e tal, aí eu falei, não vamos lá, aí também chegava no final de semana, estava fechado, então não fomos. Mas aquilo que é ali no centrinho, aquela vidinha ali de Itacaré, ali no miolinho, foi bem legal, foi bem alto astral, e a gente saiu de lá com bastante saudade, né? Bastante saudade do local, foi bem legal. Quando a gente tava lá, falou assim, poxa, esse lugar aqui dava para ficar de repente, hein? Dava para ficar, tipo, se a gente fosse escolher um lugar para ficar, será que a gente poderia ficar aqui, tipo, 3 meses, né? Aí eu não sei se dá também, mas 3 meses que é aquele período de inverno rigoroso, aí fora do inverno rigoroso a gente vai para Florianópolis, né? E aí a gente fica aqui, fica lá e aqui, pode ser legal, né? E a gente achou bacana, muito bacana, foi muito legal, a gente ficou realmente com muita saudade ali. E aí quando a gente saiu de Itacaré, a gente começou a ter outra situação que era o seguinte, a gente ia passar por Salvador, naturalmente, né? E aí falou, pô, vamos ficar em Salvador porque na minha cabeça é uma capital, então por um lado ficar ali em Porto Seguro, ficar ali em Itacaré era muito bacana, mas é muito rústico também. Eu falei, pô, vamos ficar em Salvador, tem uma estrutura maior e tal, então a gente vai poder usufruir das coisas que também a gente gosta, né, de coisa de cidade e tal,
e legal, e tem um litoral bacana, a gente fica lá e tal, mas beleza. Só que aí Luísa realmente ela não queria que a gente fosse para Salvador, porque ela estava vendo as informações que Salvador estava tenso a questão do Covid, estava começando a ficar pior e tudo, e aí a gente ficou naquele dilema, porque assim, o que nós vamos fazer agora? Ali foi o lugar onde a gente mais teve dúvida do que fazer, mais até do que aquele episódio anterior do podcast que eu falei para vocês, porque ali a gente viu que a gente estava indo ao encontro de um lugar que sabidamente estava cheio de restrição, tava uma coisa ali, essas coisas de informação que a gente não sabe o que é, o que não é, e a gente tinha que ir para lá? Não tinha que ir para lá, mas também não fazia sentido voltar. Então a gente estava naquela situação assim, vamos continuar seguindo o Nordeste, daqui a pouco essa coisa melhora e tal. E aí a gente pensou, vamos direto para Aracaju, não vamos, mas aí a pernada vai ficar longe do trajeto de carro e tal, vamos para Salvador mesmo. E fomos, né, com um pouco de receio, tá? Fomos com receio. E realmente, quando nós chegamos em Salvador, a situação lá estava muito, muito, muito ruim no aspecto da pandemia. Estava uma coisa fechada. Você ia durante a semana tentar cortar o cabelo, não tinha, o salão, o barbeiro estava fechado, não podia abrir, só o mercado mesmo funcionando. Na praia, na orla ali, Amaralina, qual é aquelas praias que tem perto ali, que é Pituba, né? Acho que é Pituba, né? Por ali, estava com tapume, tudo com tapume, para ninguém passar para areia, não podia ir para areia, dia nenhum, hora nenhuma. Né? Então, apesar disso, tinha um galerão andando no calçadão e aí parecia que até aglomerava mais. Mas ali foi ruim. Nós ficamos lá do dia 8 de março ao dia 31 de março, ou seja, praticamente todo o mês de março, e ali foi o lugar que a gente ficou mais dentro de casa mesmo do passeio. Foi uma pena. A gente fez alguns passeios assim de carro e tal, mas sem sair, fomos lá em Stella Maris, né? Que é uma praia. Teve um dia que a gente foi em Stella Maris, estava totalmente vazio e não tinha nada que proibisse, a gente caminhou e tal, na areia, mas não passou disso. Então a gente realmente ficou em casa e a gente saía só para ir no mercado uma vez por semana, que era relativamente perto, inclusive. Então, a nossa experiência com Salvador não foi tão legal, e o mar estava lá na nossa frente, o lugar ali na frente da nossa varanda, mas a gente não conseguiu aproveitar por esse motivo e não tinha mesmo como aproveitar, né? Não tinha o que fazer. Agora, por outro lado, aquele problema que a gente estava tendo, que não era tão grave, que a gente conseguiu resolver, mas de internet, em Salvador não aconteceu. Inclusive o 4G lá estava com uma velocidade melhor do que a própria internet local. Eu achei incrível isso, né? E aí eu conversando com um amigo meu, ele falou, não, em Salvador realmente a operadora que vocês usam, ela sempre teve uma cobertura excelente, estava realmente bombando, né? E a gente continuou usando o 4G, mas não porque porque a internet local era ruim, mas que ele estava muito mais rápido que a própria internet local. Então nesse aspecto foi bem tranquilo, deu para trabalhar e tudo. O apartamento era um pouco quente também, né? Porque Salvador é quente, na verdade, né? Então, na hora de dormir, beleza, ligou o ar-condicionado e tal, mas a nossa passagem por lá foi essa. E quando a gente ficou lá e tal, eu falei para vocês a musiquinha de Porto Seguro, lá do Asa de Águia, né? E aí tinha uma outra música que durante o trajeto a gente ouviu bastante, que a gente lembrou, né? Que aí quem é mais ou menos da minha idade pode lembrar, quem acompanhou aquele movimento lá do axé no começo e tal, tinha uma musiquinha de uma banda chamada Banda Mel, que é assim, ó. Ai, nega, tens o brilho do amor. Ai, nega, és a flor da serra. E essa aí foi a trilha sonora. Então a trilha sonora da Bahia foi a música Porto Seguro do Asa de Águia e a música Ai Nega da Banda Mel. Então era isso que rolava o dia inteiro,
todo lugar que a gente ia, a gente botava as musiquinhas, ficava cantando. Nessa fase a gente ouviu mais um monte de musiquinha da época, né, do axé lá, quando a gente era adolescente, mas essas foram as duas que mais a gente ouviu, assim, o tempo todo, que foram parte da trilha sonora do nosso tempo lá na Bahia, né? E aí foi, né? Realmente a gente não fez muita coisa em Salvador, ficou ruim nesse aspecto. Várias vezes a gente pensou, poxa, vamos voltar, vamos parar com esse negócio de nomadismo, porque, poxa, não tem como a gente sair de casa. Mas, de novo, ali foi o lugar que realmente a gente mais pensou de que a gente deveria parar de fazer o que a gente estava fazendo. Ali realmente foi bem difícil. Só que, por outro lado, a gente, como eu falei até no podcast anterior, a gente não tinha essa opção. Nós vamos voltar para onde? Para onde era voltar? Né? É voltar para o Espírito Santo para ficar com a família? Podia ser. Pelo menos você, numa situação de restrição no local que você tem familiaridade, poderia funcionar melhor em termos de conforto emocional e tudo. Mas no sentido prático, no sentido racional, não faria muita diferença, não. Né? A gente também teria as restrições e tudo. Então isso teve impacto, sim, teve impacto, e num primeiro momento que estava legal, infelizmente a gente ficou depois contando os dias para ir embora de Salvador, não por Salvador, né, mas pela circunstância. Então a gente foi realmente contando os dias para sair de lá. E aí tinha uma outra coisa também, porque é o seguinte, o nosso próximo destino era Aracaju. E tem uma coisa legal de Aracaju, que é o seguinte, que nós já moramos em Aracaju. Eu e Luísa moramos em Aracaju durante uma curta temporada, praticamente um ano, em 2011, se não me engano, 2011, 2012, alguma coisa assim. Então, a gente estava com a sensação parecida com aquela de que seria voltar para o Espírito Santo, que é a nossa cidade, a nossa terra natal. Mas a gente estava com uma sensação parecida, bom, a gente já está pertinho de Aracaju, e Aracaju a gente morou, a gente sabe onde são os lugares, a gente conhece como é que está Aracaju depois de 10 anos, hein? E aí eu já tinha feito contato com alguns amigos que eu deixei lá, e falei, pô, e aí, eu vou estar aí, se tiver possível na pandemia, se a gente pudesse encontrar, vamos almoçar, alguma coisa assim, maravilha, se não der tudo bem também, mas a gente estava com uma vontade muito grande ali de voltar para aquele lugar que a gente, por um momento, um dia eu conto essa história da nossa moradia lá, como é que aconteceu, mas a gente estava com muita vontade de encontrar aquele lugar de novo, né? É um lugar agradável, é um lugar menor, mais tranquilo, não tem aquela coisa de cidade grande e tal, também é agradável, a gente estava com a expectativa, então isso tudo fez com que a gente fosse contando os dias para chegar em Aracaju. Então a nossa aventura na Bahia foi legal, teve uma trilha sonora bacana, teve Itacaré, que realmente é um lugar que vale a pena conhecer, teve Porto Seguro, num período de carnaval sem o carnaval, ou seja, muito legal, porque dava para você se deslocar sem se meter em confusão e muito menos, né, correr risco com o negócio de vírus aí. E Salvador, que infelizmente a gente não conseguiu aproveitar, a gente ficou quase um mês inteiro lá, mas a gente não conseguiu realmente aproveitar, uma pena. A gente coloca nos planos para voltar futuramente, nada impede também, né? E aí essa foi a nossa trajetória na Bahia, e depois, no nosso próximo podcast, eu vou contar para vocês como é que foi essa aventura de reencontrar Aracaju. E aí nós estamos subindo, se você olhar o mapinha do Brasil lá, você está vendo, né, que o carrinho está subindo, né, Espírito Santo, né, aí depois vai sul da Bahia, no meio da Bahia lá, e aí subindo até chegar em Aracaju, e que foi uma estada muito legal, que aí, aí teve uma coisa que a gente se ligou. Uma coisa interessante que foi assim, cara, esse negócio de quebrar os períodos é legal. Você quebra, você está no caminho, aí você fica em Porto Seguro uns dias, fica em Itacaré uns dias e tal. Mas tem um problema disso aí.
você não consegue estabelecer uma rotina. Você imagina o que é você ficar preocupado se você vai chegar no lugar, vai ter internet para você trabalhar. Aí você chega, a primeira coisa que você faz é ver a internet. Tem, não tem, como é que vai ser? Aí você fala, pô, tem coworking? Aí você pensa que você está em São Paulo, mas não está, né? Não vai ter. Ou se tiver, a internet o problema de fornecimento, às vezes, é na localidade, não é naquele imóvel que você está. E aí, naquela situação ali, a gente se ligou que muitas mudanças muito curtas eram um transtorno enorme. Porque toda hora você bota coisa na bagagem, tira da bagagem, aí você não dá para ter uma rotina, você não consegue construir uma rotina. Por exemplo, como é que a gente ia fazer uma atividade física em tão pouco tempo assim? Como é que você ia cuidar da saúde, cuidar da alimentação, descobrir o lugar que tem a alimentação que você prefere comer? Não dava tempo de fazer nada. E aí a gente teve o primeiro insight, que foi o seguinte, falar o seguinte, e isso mudou a nossa maneira de se comportar nesse período, é o seguinte, períodos de 30 dias. Então, período de 30 dias é o que a gente vai fazer, porque os períodos de 30 dias, se a pandemia for melhorando, dá para a gente chegar num lugar, fazer uma academia, descobrir o lugar que come, descobrir onde tem as coisas e consegue passar 30 dias ali, porque o que eu senti é que assim, na terceira semana é a hora que você começa a se sentir ambientado. Essa foi a sensação que eu tive. Na primeira e na segunda é tudo meio ali, um pouco tenso, você está descobrindo o lugar, você está entendendo e tal. Mas na terceira você já começa. E na quarta você já fala, pô, legal, já deu, já está na hora de ir mesmo, né? Mas não fica aquela coisa tão corrida. E, inclusive, para o aluguel de temporada é melhor, porque você negociando períodos de 30 dias, normalmente você consegue um desconto, negocia melhor. Então, tanto no aspecto financeiro, quanto no aspecto de estabelecer uma rotina de trabalho e tal, uma rotina de trabalho não, uma rotina do dia a dia, uma rotina, né? Uma rotina é muito mais favorável. Porque você não vai chegar num lugar, por exemplo, eu vou ficar uma semana. Você não vai ficar numa academia, fazer uma academia uma semana, na hora que você aprende o nome do cara que vai te atender, do personal ou da professora, sei lá o que, já está na hora de mudar. Então não tem nem como. Então não dá, você acaba não fazendo nada. E então tudo isso, gente, eu acho que gera uma instabilidade. Eu acho que uma coisa que a gente precisa ser humano para poder se desenvolver, sentir um pouco de conforto emocional, é um pouco de estabilidade, né? E isso é, na verdade, contraditório até com a própria decisão da vida nômade. Então, observe que a gente, nesse momento, estava tentando extrair ou criar um mínimo de estabilidade possível dentro de algo que já era muito estável, que é sair mudando a cada de tempos em tempos de um apartamento, de uma cidade, de um estado, né? E aí foi assim que a gente foi finalizando a nossa aventura na Bahia, já com essas modificações, entrando, né, para a nova jornada em Aracaju. Então ali, e toda vez a gente chegou, olhou e falou o seguinte, não, dá para eliminar mais uma coisa. Fomos eliminando bagagem. A essa altura eu já não tinha mais nem tênis, né? O tênis já tinha, para quê? Aqui tudo calor, tudo não sei o que, é só chinelo mesmo, o tênis já estava fora. Então a gente adotou essa conduta de estabelecer os períodos de 30 dias. Inclusive esses dias eu estava pegando onda aqui em Floripa e um amigo meu, a gente conversando, um amigo que eu conheci aqui, né, na praia, nessa jornada aqui, treina comigo. Aí ele falou assim, como é que é e tal, como é que foi, perguntou, a gente estava conversando e esse assunto surgiu. E eu falei, olha, se você for fazer, uma dica que eu te dou é você tentar fazer períodos de 30 dias. Tá? Eu acho que é legal, é mais confortável, dá tempo de você se ambientar com o imóvel, com a cidade, de você aprender onde são os lugares, você ter um mínimo de estabilidade ali naquele tempo que você está ali, dá para você dormir menos preocupado. Então eu acho que essa é a recomendação que eu dou. E esse gatilho, essa virada, aconteceu justamente saindo da Bahia e chegando em Sergipe. Então, no próximo podcast eu conto como é que foi a estabilidade, né, em Aracaju, a estabilidade em termos de moradia, em termos da locação, porque aí
quando a gente estabeleceu um mês, aí parou o pula-pula também de apartamento, porque aí você define um só, é um apartamento por cidade, é uma cidade por 30 dias, então começa a ficar aquela coisa já um pouco mais tranquila, onde você não tem que ficar lidando, preocupado com coisa que é coisa do... Pô, mas será que a tomada aqui não dá e não sei o quê? Essas coisas que atrapalham a gente, que tiram o nosso foco daquilo que a gente quer fazer, porque você está sempre sem saber o que fazer em situações que são triviais quando você está em casa. Quando você está em casa, você vai moldando a casa para sua necessidade. Agora, quando você está fora, você não tem como moldar, porque aquela casa não foi feita para você, né? Não foi moldada para você. Ela atende no geral, mas no específico não. E você também não vai ficar mudando a casa para ficar tão pouco tempo. Então, aí você, não, beleza, eu preciso de uma extensão, porque em qualquer lugar que eu chegue, eu preciso ligar o computador, preciso ter uma luz favorável para fazer a live, e aí começa, né? Então esses aspectos aí acabaram ajudando quando a gente tomou essa decisão de fazer os períodos de 30 dias nas cidades, nos apartamentos também, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto de organização. Bom, então é isso, já falei bastante nesse podcast de hoje e na próxima semana, no próximo podcast, eu falo com vocês sobre Aracaju e o nosso período, o nosso início da ideia de ter os períodos de 30 dias, né? Então nós estávamos já no primeiro, segundo, terceiro, indo para o 4º estado da nossa aventura nômade, foi Santa Catarina na saída, Espírito Santo, Bahia, indo para Aracaju, e ali que a gente começou a colocar essa dinâmica ali da ideia dos períodos maiores, fixar um pouco mais no apartamento, e aí também escolher apartamento melhor, né? Ser um pouco mais seletivo também, porque você pensa assim, vou ficar 5 dias, se eu não gostar, depois eu já saio, vou ficar 7 dias, mas por outro lado tem um monte de coisa. Então a gente acabou elevando as exigências dos imóveis, porque a gente ia ficar 30 dias e trabalhar ali, tentando um descontinho e tal, né? E acabou dando tudo certo, sim. Então foi isso aí, e assim a gente acabou a nossa aventura na Bahia, né? Com as 2 músicas que eu já cantei até para vocês aqui no podcast, como trilha sonora. Beleza, pessoal? Então esse foi o trecho da aventura e a gente se encontra no próximo podcast para falar da linda Aracaju. Um grande abraço a todos e até o próximo. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.